Tá, eu disponibilizei agora há pouco o vídeo da aula de sexta, né, que vocês fizeram a apresentação, o seminário. Deem uma olhada, caso vocês tenham dúvida nos questionamentos que eu realizei no final da aula, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar e-mail. Acho que a Antônia me mandou e-mail, eu respondi agora, antes da aula, tá? Coisa pequena. Tá? Até, acho que esqueci de comentar, né, que a apresentação de vocês foi muito boa, tá? Gostei que vocês fizeram a simulação da ponte. Tá? Enfim, tá? O objetivo nosso hoje é tratar desse tópico, medição analógica de tensão em corrente, tá? Certo? Primeiramente, a gente vai tratar do galvanômetro, tá? Vai modelar ele, depois vamos utilizar esse galvanômetro para um projeto no perímetro e um voltímetro de corrente contínua, tá? E durante isso também a gente vai tratar e resolver alguns problemas de exercícios relacionados ao projeto de perímetro e voltímetro, tá? Então, o galvanômetro é um instrumento que foi bastante utilizado, foi bastante utilizado para detectar presença de pequenas correntes e tensões, tá? Por que foi, tá? Porque basicamente hoje a nossa medição é basicamente toda ela digital, né? Então, é baseada em em condicionamentos analógicos digitais de tensão ou corrente, né? Certo? Filtros e conversor AD. Tá? Basicamente, é isso que nós temos hoje em dia, tá? Só que isso é assunto de instrumentação, tá? Porque envolve amplificadores operacionais, envolve circuitos de eletrônica, envolve sinais sistemas, a parte de conversão analógica digital, né? Certo? Então, basicamente, o que a gente vai ver é apenas ter uma visão um pouco mais ampla, né? De como utilizar o galvanômetro, e aí fazendo uma analogia para um instrumento digital, tá? De medição de correntes, de pequenas correntes, tá? Essa teoria, esse condicionamento que a gente vai fazer aqui pode ser aplicado também nos dias atuais. Certo? Então, o que é o galvanômetro? O galvanômetro, você deve ter estudado em eletromagnetismo, né? O galvanômetro é um instrumento, tá? Fundamentado na indução eletromagnética, certo? Vocês conseguem enxergar aqui os terminais, tá? Certo? Que podem ser utilizados na conexão de um determinado ponto de circuito elétrico, né? Para a medição, tá, de corrente, basicamente, tá? Por quê? Porque no momento que estiver conectado, isso aqui é um circuito energizado, né? Aqui vamos colocar uma fonte, um circuitinho qualquer, né, equivalente. Fiz esse contato, né? Essa fonte aqui, certo? Vai detectar que há um circuito elétrico aqui, aplica a diferença potencial nesse circuito, vai gerar uma corrente nesse circuito aqui, tá? Essa corrente passando aqui dentro, né, certo? Vocês enxergam aqui que existe um cilindro, tá? E aqui eu tenho diversas bobinas, tá? A função dessa bobina, né, certo? É oferecer um caminho para essa corrente, tá? E essa corrente aqui, tá? A gente tem que lembrar da definição, isso aqui são cargas elétricas em movimento, quando imerso no campo magnético, tá? Provocam uma força, tá? Essa força aqui, tá? Que é gerada aqui por esse movimento de cargas elétricas aqui, certo? Faz girar esse cilindro, tá? Gera um torque, né? De acordo com um projeto específico, né? Tá? Desse eixo, desse cilindro, né? É possível acoplar uma ponteira, tá? E juntamente com um mostrador, com uma escala, né? É possível entender ou interpretar quanto que vale essa corrente lendo aqui nessa escala,
certo? Como é que eu posso entender o galvanômetro? Primeiramente, a gente pode lembrar lá da regra da mão direita, né, certo? Onde, se eu tenho corrente e campo, né, certo? E eles estiverem perpendiculares, né, tá? Vai surgir força, tá? Uma força induzida, tá? Tranquilo? Como é que eu enxergo isso aí no galvanômetro, tá? Aqui eu tenho o cilindro, aqui apenas uma espira, tá? Uma espira apenas, né? Aqui eu tenho os terminais do meu cilindro, conecto aqui meu sistema, tá? Eu coloquei uma fonte senoidal, mas vamos primeiro pensar com uma onda, uma fonte de corrente contínua, certo? Essa fonte aqui vai detectar, né? Vai fazer que passe corrente elétrica nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido e nesse sentido, certo? Se vocês olharem aqui, nós temos dois ímãs, tá? Dois ímãs ideais, né? Certo? Com as polaridades norte-sul, né? Certo? Aqui eu vou ter um campo, tá? Um fluxo magnético saindo do norte desse ímã da esquerda em direção ao sul do ímã à direita, certo? Então eu vou ter um campo aqui, tá? E esse campo aqui vai ser um campo uniforme, tá? Visto que eu tenho dois ímãs espaçados aqui com a mesma distância em qualquer um desses pontos, tá? Essa força aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho corrente entrando para dentro do papel, né? Para dentro do slide, certo? E aí vocês podem colocar aqui o dedo apontador, tá? O indicador, desculpa, tá? Em direção à tela, tá? O dedo médio indicando o fluxo magnético, né? O campo magnético em direção ao sul do ímã da direita. Quando vocês fizerem isso, vocês vão notar que o polegar, né, vai estar indicando para baixo. Tá? Vai ser algo assim, né? Vamos ver se eu estou bem aqui. Vai ser algo assim, tá? Ah, não vai sair o desenho. Não vai sair o desenho. Tá? Mas enfim, tá? Dedo indicador aqui de corrente, campo para a direita, tá? Força para baixo, tá? Essa força aqui, que é gerada, né, é válida apenas nesse trecho aqui, né? Certo? Vou botar esse trecho aqui em azul, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a condição de perpendicularidade entre corrente e campo, né? Então eu vou ter a máxima intensidade de força induzida aqui para baixo. Certo? A corrente percorre esse caminho, volta aqui, tá? Essa componente aqui é paralela ao campo, então isso aqui não há força sendo induzida nesse trecho, tá? Esse trecho aqui intermediário. Só vai ter força induzida nesse trecho aqui, perpendicular novamente, tá? Então, o que eu tenho aqui? Força saindo, quer dizer, corrente saindo do slide, tá? O campo continua sendo direcionado para a direita aqui do slide, só que agora aqui eu vou ter uma força induzida para cima. Certo? Se eu analisar isso aqui, né, e enxergar que esse cilindro aqui vai ter que estar acoplado em algum eixo, tá? Vou imaginar um eixo aqui no meio desse cilindro, né? Certo? Essa força vai provocar torque,
e aí esse cilindro aqui vai girar nesse sentido anti-horário, com uma velocidade não, com uma velocidade específica, tá? Enfim, tá? Isso por um princípio, não uma espira, tá? Olhando isso aqui do ponto de vista matemático e não apenas físico, né? Nós temos então essas duas bobinas, né? Então aqui corrente entrando aqui em verde, tá? Agora eu estou enxergando de frente aquela bobina ali que a gente viu no slide anterior, e a corrente saindo aqui, certo? A ponta da flecha, né? Certo. No lado esquerdo, a força é induzida para baixo, uma vez que o campo está direcionado para a direita, tá? No lado direito da bobina, né, corrente sai, campo direcionado para a direita, tá? A força vai ser induzida para baixo. Então, aqui eu tenho meu torque, né, tá? No sentido anti-horário. Certo? E aqui está a indicação do meu torque. Certo? Então, essa força a gente já viu, né, a integral da corrente versus o campo, né, o produto vetorial dessas duas grandezas eletromagnéticas, tá? Para uma única espira, né? Certo? Essa força aqui era proporcional ao campo, intensidade de campo, desculpa, vezes a intensidade corrente, vezes o comprimento L, tá? Que comprimento L é esse, tá? Comprimento L, esse daqui, né? Tá? Todo o trecho da bobina, tá? Em que há força induzida em virtude da interação campo-corrente. Tá? O que é importante salientar, né, é que essa força que surge para baixo, tá? Apenas uma dessas componentes vai contribuir para o deslocamento da bobina, certo? Naturalmente vai ser essa componente Fy, certo? Que eu posso calcular a partir do cosseno θ da força total, né, gerada por essa interação aqui. A mesma coisa ocorre também na outra extremidade da bobina. Quando eu tenho múltiplas espiras, né, aí eu tenho uma bobina mesmo, né, certo? Eu tenho essa força multiplicada por N espiras. Normalmente, tá, os galvanômetros são compostos de N espiras, né? Uma vez que essa força induzida, quando eu tenho apenas uma espira, tá, a corrente, pelo fato de ela ser muito baixa, né, certo, vai gerar uma força muito pequena. E, de repente, essa força aqui seja tão pequena que ela é capaz, seja incapaz de vencer a inércia do instrumento em si, né? Certo? Porque ela tem um torque contrário, né, que impede esse movimento. Tá? Enfim, tá? Então aí nós temos, a partir dessa análise, né, é possível construir o galvanômetro de duas formas, tá? Posso construir primeiramente um galvanômetro que nem esse que foi apresentado, que seria um galvanômetro não linear. Tá? Por que ele é não linear? Tá. Basicamente porque a intensidade de campo, né, certo? Esse cilindro, né, se a gente olhar aqui, está aqui o norte e o sul, esse cilindro que se localiza aqui no meio, né, certo? Vai estar mais próximo do norte, vai estar mais distante do norte, então essa força aqui, ela vai ter diferentes componentes aqui, tá? Diferentes valores, tá? De acordo com o ponto analisado. Enfim, tá? É possível calcular o torque motor, né, conjugado motor, a partir das componentes de forças induzidas na direção Y,
tá? Que é cosseno θ, a força gerada em cada uma das extremidades da bobina, né? Certo? Aqui eu tenho uma componente, aqui eu tenho a segunda componente, esquerda e direita, certo? Trabalhando aqui a equação, vocês vão chegar aqui, isso aqui é proporcional a NBio vezes W, né? Isso aqui é o raio, né? É o diâmetro, desculpa, da bobina. Esse cosseno θ. Tá? E esse cosseno θ surge em virtude disso aqui ser um cilindro e o campo não ser uniforme em cada um desses pontos. Tá? É possível também modelar o conjugado resistivo, né? Que contrapõe o movimento aqui gerado pela corrente que flui nessa bobina. Tá? O modelo mais simples de conjugado resistivo, tá, pode ser visto em função de uma mola que é conectada aqui juntamente com o eixo desse cilindro. Tá? Por que isso? Porque se não tivesse isso, né, naturalmente esse conjugado motor, né, não ia ter nada freando ele. Tá? Então isso aqui ia se transformar no motor, basicamente. Tá? Ia ficar girando de forma infinita, tá? Uma vez que eu não tenho atrito, não tenho nada que ofereça uma obstrução a esse movimento. Certo? Uma vez que eu tenho esse torque, né? Então, vai existir um ponto, né? Que esse conjugado motor vai ser exatamente igual ao conjugado resistivo. Uma vez que o torque resistivo é proporcional à deflexão da mola. Quanto maior a deflexão da mola, maior o torque resistivo. Tá? Deixa eu só aceitar aqui o Thiago. Enfim. Então, vai existir um ponto, tá? Um ponto de equilíbrio, né? Em que essas duas forças se anulam, tá? Se eu pegar essas duas equações deduzidas, tá? Vocês notam que aqui nós vamos ter diversos parâmetros, tá? Que são estáticos, tá? N é um parâmetro físico, tá? Um parâmetro de projeto, tá? Vou botar aqui, projeto. Campo é um parâmetro de projeto também, certo? Corrente é decorrente, corrente é decorrente, isso é muito bom, né? Se deve ao surgimento de corrente em virtude do circuito a ser medido, então isso aqui é parâmetro de medição, tá? Comprimento da bobina é um parâmetro de projeto, diâmetro, tá, do cilindro, né, também é um parâmetro de projeto, tá? S também é outro parâmetro de projeto, que é a constante da mola utilizada na construção desse dispositivo de medição, tá? Θ é um parâmetro de medição, certo? Então, eu posso, dessa forma, identificar que eu tenho duas variáveis, tá? Em que I, a corrente medida, é função de parâmetros físicos construtivos do meu galvanômetro, que aqui eu chamei de K, minúsculo, que é igual a S dividido por N vezes B vezes L vezes W, vezes θ dividido por cosseno θ. Tá? Aqui, de fato, eu tenho o meu dispositivo de medição, tá? A função de transferência, tá? Que transfere o parâmetro de retrato, tá? Até a obtenção do ângulo θ. Tá? O mostrador tem a função de interpretar a deflexão do ponteiro e transferir aquela deflexão, ou traduzir, né, aquela deflexão em corrente elétrica, certo?
E aqui eu tenho, de fato, uma função não linear, né, θ sobre cosseno θ, certo? Onde vocês enxergam que quanto maior θ, tá, maior vai ser I. Mas não necessariamente vai ser uma relação proporcional, tá? É uma relação não linear, tá? Então, se olhar aquela equação, né, aquela função de transferência, vocês vão ter algo assim. Um mostrador analógico, né, em que a resolução, né, tá, ela vai ter diferentes amplitudes, né, conforme vai aumentando a deflexão do mostrador, da ponteira do mostrador, certo? Aqui vocês conseguem enxergar que a sensibilidade aqui desse galvanômetro não linear, certo? O que dá para ler a partir desse gráfico, né? Que para pequenos valores de corrente medida, né, tá? Existem grandes variações de corrente, grandes variações de θ, tá? Um pequenininho valor de corrente gerou uma deflexão bastante alta do ponteiro, tá? Vai chegar um ponto, né, certo? E aqui, isso aqui é a partir de 80%, 85%, tá? Extrapola aqui. Praticamente não 100%, em que eu perco a qualidade aqui da medição, tá? Extrapola aqui. Praticamente não há deflexão, tá? Independente do valor da corrente medida. Tá? Então, esse galvanômetro aqui tem um range limitado, tá? E não é limitado pelo fundo de escala. É limitado pela resolução que tu tem aqui no equipamento, tá? Notem que aqui, a partir de 80%, 85%, tá? Praticamente eu já não tenho mais uma medição confiável. Tá? Confiável, não confiável. Certo? Uma evolução desse galvanômetro é um galvanômetro linear, né? Certo? Que aí eu tenho a intensidade de campo aplicada aqui, igual em qualquer ponto desse cilindro, fazendo aqui um trabalho aqui no ímã do lado esquerdo e no lado direito. Tá? Com isso, né, certo? Com esse paralelismo do campo em relação ao cilindro, né, a bobina, eu consigo também fazer uma análise do ponto de equilíbrio, conjugado fletor, conjugado resistivo, né, igual a zero. E trabalhando essa equação, eu também consigo relacionar corrente com deflexão da ponteira, tá? Mas agora sim, de uma forma linear. Tá? Então, isso aqui seria um galvanômetro linear, né? Quanto maior a deflexão da ponteira, maior a corrente medida. Tranquilo? Aqui eu apresento para vocês a relação θ e corrente medida. Tá? Notem que aqui a função de transferência ela é proporcional, né? Certo? É totalmente linear, desde o ponto zero até o fundo de escala. Aqui no caso, é representado por 90% apenas. Tranquilo? Tá? Essas linhas que são apresentadas aqui, eu esqueci de comentar, vermelha, verde e azul, né? São características de galvanômetro para fatores K distintos, né? Fatores de projetos distintos. Onde K faz uma relação entre os parâmetros físicos e elétricos e magnéticos, né? Do galvanômetro, tá? Enfim, tá? Para fins de medidas, né, de criação de instrumento de medição, o que nos importa, tá? Claro que nos importa todo esse aspecto mecânico, né? Mas nos importa entender o modelo elétrico desse galvanômetro. Tá? Esse galvanômetro eu posso modelar
com uma boa resolução, né, uma boa exatidão, tá, por meio de uma resistência interna, Rn. Tá? E essa resistência interna é referente à resistência da bobina, né, mais as outros parâmetros, né, que podem influenciar no valor dessa resistência. Certo? Mas basicamente é a resistência da bobina. Tá? Além disso, né, esse modelo é composto de quê? Do galvanômetro ideal. Tá? O que é o galvanômetro ideal? É um instrumento que permite fazer leituras de corrente, tá? E que não há resistência interna. Tá? E também depende também de um segundo parâmetro elétrico, que é a corrente máxima admissível, ou a corrente máxima de flexão do ponteiro. Tá? No momento que eu projeto um amperímetro, um voltímetro, um ohmímetro, tá? Certo? A corrente que pode ser medida fica limitada ao meu mostrador. Tá? O mostrador, por sua vez, fica limitado aos valores de resistências utilizados, tá, para a determinação das escalas do amperímetro. Tá? Esses valores de resistências, por sua vez, ficam limitados aos parâmetros físicos construtivos do galvanômetro. Tá? Como a gente não vai analisar a parte mecânica, tá? A gente vai assumir que o galvanômetro já é conhecido, tá? Eu só necessito dos parâmetros elétricos dele, né? Quanto que vale a resistência interna desse galvanômetro e quanto que é a máxima corrente que eu posso passar para esse galvanômetro, tá? E em cima disso, né, eu posso construir dispositivos, tá, que permitem não apenas medir corrente e de maior magnitude, mas também instrumentos que permitam fazer leitura de tensão, resistência, a impedância, e assim vai. Certo? Primeiro instrumento, tá, que a gente vai analisar é o perímetro CC, tá? Certo? Vejam esse circuito aqui. O que eu tenho esse circuito? Tá? Eu tenho um circuito composto de uma fonte de tensão contínua, de E-volts, tá? E série com uma resistência R. Tá? Esse circuito por si, tá, desconsiderando qualquer outro elemento, né, vai gerar uma corrente I, tá, fluindo nesse sentido. Tá? No momento que eu tenho interesse de fazer a medição dessa corrente, tá, eu necessito conectar o galvanômetro dentro do meu circuito. Tá? Eu tenho que fazer com que a corrente passe por dentro do meu galvanômetro. Tá? Uma forma de fazer passar a corrente por dentro desse galvanômetro, né, é conectar esse galvanômetro em série com o circuito. Certo? No entanto, né, é importante enxergar, né, que esse galvanômetro possui uma resistência interna. Tá? E essa resistência interna vai ser somada à resistência equivalente do circuito R. Tá? Essas duas resistências, tá, vão provocar uma queda de tensão. Uma queda de tensão não. Uma diminuição da corrente total fornecida por essa fonte. Aqui identificada por I'. Né? Esse instrumento aqui já nos mostra que é impossível fazer uma medição sem causar distúrbio, né, no valor original da corrente, nesse caso, né, a ser medida. Tá? Enfim, tá. O galvanômetro por si só é um amperímetro, tá? Mas é um amperímetro que mede valores pequenos de corrente. Microamperes, no máximo miliamperes, tá? Não muito diferente do que é um conversor AD hoje em dia. Né? Também é limitado em tensão e corrente. Tá? Para eu construir um amperímetro,
tá? Aqui nesse caso fundamentado no galvanômetro, tá? Eu preciso estender esse fundo de escala, tá? Para alcançar valores mais práticos, mais interessantes de serem medidos, tá? Uma alternativa de fazer isso, né, é colocar uma resistência auxiliar, tá? Que aqui eu chamo de RS, e esse R é de shunt, tá? Shunt é desvio, né? Certo? Que ele vai provocar o quê? O desvio da corrente que está entrando aqui no terminal A do perímetro, tá? Para que não ultrapasse a corrente total ou a corrente máxima admissível no galvanômetro, tá? Então, o que eu tenho? Corrente medida e entrou dentro do meu circuito do perímetro, uma parte vai seguir para o galvanômetro, e aí, de fato, vai ser medida, e uma parcela dela vai ser desviada, tá? Com o propósito de não danificar o galvanômetro e possibilitar a leitura de valores maiores de corrente. Tá? Aí volta para o terminal B e aí volta para o circuito. Certo? O nosso objetivo aqui nesse caso é determinar a RS, tá? O meu resistor shunt, de acordo com o meu fundo de escala de corrente. Tá? Como que eu posso fazer essa análise? Tá? Eu posso analisar esse circuito aqui, né? Eu tenho um ramo paralelo de RS com galvanômetro. Tá? Então, a diferença potencial VAB é igual à queda de tensão em RS, que é igual à queda de tensão interna do galvanômetro. Então eu posso equacionar VAB é igual a IS vezes RS, que é igual a IM vezes RM. Tá? IS é um parâmetro desconhecido. Tá? RS é um parâmetro que eu pretendo calcular. Tá? IM eu posso assumir como sendo a máxima corrente em que o galvanômetro suporta, ou a máxima corrente que causa a máxima deflexão da ponteiro. Tá? E a resistência interna também é um parâmetro do galvanômetro. Tá? Então, parâmetro de projeto, parâmetro de projeto, parâmetro de projeto a ser definido. Isso aqui é uma incógnita. Tá? Mas eu não faço projeto sabendo o desvio. Né? Na verdade, eu faço projeto do amperímetro com base no maior valor que eu gostaria de ler. Tá? Então, se eu aplicar a lei dos nós aqui, nesse ponto, né, vocês vão enxergar que corrente total lida pelo amperímetro é igual ao somatório das duas correntes. Tá? Ou IS, que é a corrente que eu equacionei já aqui dentro dessa equação aqui, né, é igual à corrente total menos IN. Então, substituir isso aqui, o resto da equação permanece igual. Corrente I é um parâmetro de projeto, seria meu fundo de escala. Tá? Vou botar aqui fundo de escala. Desejado. É meu parâmetro I. RS, IM e RM são parâmetros de projeto. Então, eu posso calcular RS a partir dessa equação aqui. Tá? Questão do modelo. Como é que fica? Tá? O modelo do galvanômetro a gente viu anteriormente. Né? Eu posso utilizar esse modelo com o galvanômetro ideal e série com a resistência interna dele, tá? Em que eu conheço também a máxima corrente suportada por esse galvanômetro, IM. Tá? Agora eu fiz a conexão desse RS. Tá? E aí sim eu criei meu amperímetro, que é todo esse tracejado aqui maior. Tá? O modelo do perímetro, eu posso também
chegar até apenas uma resistência única em série com o amperímetro ideal. Tá? Esse amperímetro ideal é um dispositivo que mede corrente, tá? E que não possui uma resistência interna. Então, a corrente que está entrando aqui é a corrente que vai ser lida por esse amperímetro ideal. Tá? Só que eu tenho uma resistência série desse amperímetro. Quem é essa resistência interna? Nesse caso, é o paralelo de RS com RM. Tá? Para essa topologia aqui. Tá? Algumas observações interessantes dessa topologia aqui específica. Tá? Quanto maior a corrente de fundo de escala, né, menor eu tenho que ter o valor de RS para ser inserido nesse circuito. Certo? Por que isso? Porque quanto maior for a corrente a ser lida, tá, maior tem que ser a capacidade de desviar a corrente do galvanômetro. Tá? Porque essa corrente aqui continua sendo fixa, né? O que muda é IS. Se eu aumentei I, eu aumentei IS. Tá? Para eu ter maior IS, eu tenho que ter menor RS. Então, maior I, menor RS, maior IS. Tá? Tomem nota nisso aí. E aqui eu tenho um exemplo, tá, né? Uma outra topologia, tá? Uma das possíveis formas de eu criar um amperímetro CC com múltiplas escalas. Tá? Aqui eu tenho o meu galvanômetro, tá? Ideal. Vamos chamar isso aqui de GI. Aqui eu tenho minha resistência interna do galvanômetro. E aqui eu tenho minha corrente máxima que esse galvanômetro suporta. Sem esses dois parâmetros, eu não tenho como projetar, tá? Isso aqui é fundamental, tá? Se fosse um conversor AD, né? O conversor AD trabalha com tensão, mas eu teria lá que saber qual que é a máxima tensão que eu posso aplicar dentro do conversor, né? Lá. Isso aí eu tenho que olhar lá no datasheet lá do CI que eu estou utilizando, né? Não muda em nada, né? Ou do microcontrolador. Certo? Então, aqui no caso, o que eu teria? O galvanômetro, as duas ponteiras positivas e negativa, tá? E aqui eu tenho 4 possibilidades de fazer desvio de corrente, tá? R1, R2, R3, R4, tá? Naturalmente, esse circuito aqui necessita de uma componente auxiliar, né? Que é a chave, tá? Esse CH é chave. Uma chave seletora em que a gente faz a escolha de qual fundo de escala que a gente deseja, tá? Num caso hipotético, imagine que R1 é maior que R2, que é maior que R3, que é maior que R4. Tá? O que foi comentado antes? Quanto maior a corrente de fundo de escala, menor eu tenho que ter a minha resistência shunt. Tá? Então, se eu definir I4 como sendo a minha corrente de fundo de escala, né? Como R4 é menor que R3, tá? I4 tem que ser maior que a corrente de fundo de escala na posição 3. R3 é menor que R2, então I3 tem que ser maior que I2. R2 é menor que R1, então I2 tem que ser maior que I1. Tá? Um caso hipotético. Tranquilo? E aí a gente chega no exemplo 1. Tá? Especifique as resistências RA, RB e RC. Tá? Notem que aqui eu tenho uma outra topologia. Tá? Eu não tenho uma resistência específica para cada escala, para cada fundo de escala. Tá? E normalmente os instrumentos de medição
tanto os antigos quanto os atuais, normalmente utilizam topologia desse tipo, né, que eu consiga aproveitar resistências existentes no circuito, tá? Porque daí, dessa forma, eu consigo diminuir o tamanho dos componentes, né? Eu tenho essa topologia e eu quero obter essas 3 fundescalas, né? 1, 5 e 10, tá? Considere que a máxima corrente é 1 miliampere e a resistência interna desse galvanômetro é 50 ohms. Feito. Então, o primeiro passo, tá? Primeiro passo é definir quais os terminais aqui vão ser, vão estar associados a cada fundo de escala. Certo? Opinião de vocês, tá? Nessa escala que está conectada aqui, qual dessas escalas aqui deveria ser? 1, 5 ou 10? 5. 5? Mais alguém concorda? Temos um voto para 5. Um voto para 5. Olha lá, pessoal. Podem escrever ali no chat, se não quiser responder. Não? Estão quietos hoje? Estão aí ainda? Elias também acha 5. 2 aqui. Estou analisando. Tempo. Tá? Eu vou começar a anotar assim, os nomes assim, por participação. Vou criar ali um relatório de participação. Tá? Vamos escolher uma pessoa aleatória, então, para responder. Rafael, você participa? Está quieto hoje. O que tu acha? Tô pensando, não pensei em nada, na real. Não. Tá. Vamos lá lembrar das regras, tá? Luiz falou 10, tá? O que nos importa, tá? Quanto maior a corrente, tá? Maior tem que ser meu desvio de corrente. Tá? E M é fixo. Para eu ter maior desvio, eu tenho que reduzir o valor da resistência shunt. Tá? Não, tranquilo, Luiz, tranquilo. Né? Vamos analisar aqui o caso. Aqui, ó. Primeiro cenário, nós temos isso aqui. RA. Tá? Aqui eu tenho meus terminais. E do outro lado, né, notem que RB e RC ficaram em série com o galvanômetro. Então, eu tenho esse circuito aqui, né? RB, RC, RM, tá? Olhando aqui dessa forma, qualquer uma das 3 escalas pode ser utilizada. Tá? Tem qualquer... Eu consigo achar uma configuração que é possível utilizar nesse arranjo. Tá? A questão é que quando a gente vai analisar um amperímetro de múltiplas escalas, eu não posso analisar apenas uma combinação. Tá? Eu tenho que analisar todas as combinações de forma conjunta. Tá? Então, essa aqui é a primeira posição. Vamos agora enxergar a segunda posição, que seria aqui a posição do meio. Como que ficaria?
ficaria o shunt formado por RA e RB. E do outro lado, ficaria RC, RM e o galvanômetro ideal. Aqui já dá para dar uma ideia, né? O que aconteceu? Vamos chamar aqui o RS1, tá? E esse aqui, RS2. RS2 é maior que RS1. Tá? Só que aqui, diferentemente da análise anterior, né? A resistência série aqui não permaneceu igual. Tá? Aqui era maior, aqui era menor. Tá? Vamos olhar o terceiro caso. Chave seletora lá na ponta lá em cima. O que eu vou ter? O RS formado pela série que é RA, RB e RC. Tá? Não nessa forma aqui, né? Ao contrário, né? Em paralelo com o galvanômetro. Tá? Vou chamar esse aqui de RS3, tá? E aqui RS3 é formado por RA mais RB e RC, tá? E não tem como a série desses três resistores ser menor que RS2. Então, RS3 é maior que RS2. Tá? Dessa forma, tá? Fica até fácil de analisar, né? Essa aqui é a maior resistência. Ou vamos analisar aqui, ó. Menor resistência gera maior corrente. Então, essa aqui teria maior fundo de escala. Tá? Esse aqui seria vou botar aqui um I++, tá? Duas vezes. Aqui eu teria um fundo de escala intermediário, mais ou menos. E aqui eu teria o menor dos fundos de escalas, que seria em virtude que a resistência shunt é a maior de todos. Tá? O que acontece com a questão do shunt aqui, do série, tá? Eu posso também fazer uma análise aqui, em cima do série, de forma conjunta? Dá para fazer, sim. Se vocês analisarem isso aqui, ó, RB e RC, tá? Se soma a RM, então estão auxiliando na obstrução da corrente IM. Tá? Aumentando, assim, a capacidade de suportar a corrente do galvanômetro, que não acontece nesse caso aqui. Tá? Então, nisso aqui também há uma característica que auxilia na montagem e na escolha desses valores aqui dessas escalas. Então, Luiz falou azar, mas teve sorte, tá? Ele falou a resposta certa. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tá? Não existe uma resposta para todas as topologias, sempre deve ser analisado caso a caso. Tá? Uma vez que eu equacionei isso aqui, né, vocês podem ir lá, vocês podem deduzir isso aqui de novo, tá? Mas vamos utilizar o que a gente já deduziu aqui, né? Essa equação aqui. Essa equação a gente pode utilizar no projeto do galvanômetro, tá? Então, como é que vai funcionar? Tá? Eu tenho 3 circuitos, tá? Eu vou ter 3 equações. Tá? RS é a resistência shunt. Nesse primeiro caso, tá? Vamos analisar o primeiro cenário. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, tá? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Tá? Circuito 1. O R shunt, o RS, é meu RA. Tá?
Meu IM, tá, é a máxima corrente que o galvanômetro suporta. É essa corrente daqui, né? Certo? Eu conheço esse valor, isso aqui é um parâmetro de projeto, é 1 miliampere. Então, eu já posso substituir isso aqui, esse IM, por 1 mili. 1 vezes 10 a menos 3. Tá? O RM é a resistência interna do galvanômetro, tá? Mas aqui o circuito agora já não é caracterizado apenas por uma resistência única do galvanômetro. Agora é RM mais RC mais RB. Então, eu tenho que equacionar isso aqui de forma a transferir para o papel que está sendo montado na prática. Então, aqui o que eu tenho é RB mais RC mais RM. Eu conheço RM? Conheço. O parâmetro de projeto é 50 ohms. Tá? Isso aqui dividido por fundo de escala menos IM. Tá? O fundo de escala aqui, I1, é a maior das escalas. Então, é 10. 10 menos IM, eu conheço IM, menos 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Tenho como resolver isso aqui? Não, é uma equação, 3 incógnitas. Tá? Então, eu tenho que fazer equacionamento das outras duas topologias. Tá? Então, vamos para o circuito 2. RS, nesse caso, é RA mais RB. Tá? Isso é igual a IM, continua sendo o mesmo valor, 1 vezes 10 a menos 3. Resistência série, que era o RM, agora é RC mais RM. Então, abre parênteses, RC mais 50 ohms. Isso aqui tudo dividido por fundo de escala, é 5, menos corrente máxima, 1 vezes 10 a menos 3. Tá? Última equação. Tá, continuo. Consigo resolver? Não ainda. Duas equações, 3 incógnitas. Tenho que modelar a terceira configuração, terceira topologia. R shunt nessa terceira topologia é associação série dos três resistores. Então, é RA mais RB mais RC. Isso é igual a quem? Corrente máxima do galvanômetro, vezes, aqui sim é apenas RM, que é 50, sobre fundo de escala, 1 menos 10 a menos 3. Como que eu resolvo isso aí, pessoal? Tá? Resolvo por meio de um sistema, né? Certo? Tem um sistema de três equações, três variáveis. Tá? Aqui entra a função da HP, ou vocês podem escalonar isso aí na mão e encontrar os valores. Tá? Tanto faz. Tá? Vocês podem trabalhar essas equações para ficar mais fácil de jogar lá dentro da calculadora? Pode. Tá? Mas de qualquer forma, né? Isso aqui é meu sistema, tá? Possível determinado, tá? Resolvendo isso aqui, vocês vão encontrar esses valores aqui. RA 0,00505 ohms. RB, o mesmo valor.
e RC 0,04. Pessoal, alguma pergunta? Não? Tá. São 2h30, pessoal. Vamos fazer uma pausa, tá? Mas essa pausa é para trabalhar, tá? Certo? Eu quero que vocês resolvam esse exemplo 2, tá? Especifica as resistências R1, R2 e R3, de modo a obter essa escala de 0,1, 1 e 10 amperes. Tá? Considere que a corrente de fundo de escala do galvanômetro é 10 miliamperes e que a resistência interna é 9 ohms. Tá? Então, aqui eu tenho a configuração. Tá? Notem que a chave aqui está localizada em outro ponto do circuito. Então, esse circuito aqui não é igual ao do exemplo 1 e também não é igual ao exemplo que a gente viu na teoria. Tá? Façam isso e depois eu comento aqui da questão das listas de resistores disponíveis. Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida para resolver isso aqui? Não? 2h31, vamos dar um tempo aí de 15 minutos, tá? 14 minutos, a gente volta 2h45. Certo? Tranquilo? Tá. Até daqui a pouco, então. 1 hora depois. Feito, pessoal. Então, não dá prosseguimento. Tá. Tá, a primeira pergunta que eu faço para vocês, tá? Quais são essas escalas aqui? Alguém chegou a determinar isso? Acho que 01 vai ser em A, 1 em B e 10 em C. Uhum. Perfeito. Isso mesmo. Nesse caso, o R shunt ele é igual em todos, né? O que muda é o R série, né? Tá? Então, vamos escrever aqui bem rápido as equações, tá? Não é difícil, né? Só não dá tempo de calcular só cada resistência. Não. Mas vamos lá, então. Configuração do circuito para a chave S de switch, né? Na posição A. Tá? R3 igual 10 mil. 10 vezes 10 a menos 3. Vezes o RM. Que é o RM 9. Sobre 0,1 menos 10 vezes 10 a menos 3. Tá? Posição B. Na verdade, assim, ó, o R3 já dá para calcular, né? Quanto que deu aí, pessoal? Eu achei 1. 1. Deve ser.
dá 90, aqui dá 0,9. É, tá, 9,9. É. Letra B, tá? Chave em B. O shunt continua sendo R3, agora é 1 ohms. Já podemos substituir aqui, né? Corrente máxima continua sendo 10 na menos 10 mili, né? Vezes R1 mais 9 sobre fundo de escala 1 mili, 1 ampere menos 10 na menos 3. 10 vezes 10 na menos 3. Tá, essa equação tem que trabalhar um pouco, tá? Mas dá para resolver para R1. Quanto que deu R1, pessoal? Eu achei 90. 90? Mais alguém encontrou esse valor, pessoal? Tá, perfeito. Pronto. Luiz confirmou. Tá. Posição C. Tá? Então, o shunt continua sendo R3, que é 1, igual 10 mili, que multiplica R1, que é 90, mais R2, mais RM, que é 9, dividido por 10 amperes menos 10 mili. Isso aqui também dá para resolver para R2. Quanto que deu R2? Quanto, Rafael? 900. 900, tá. Enfim, tá? Se tudo estiver correto, acredito que esteja, tá? A gente parte para a próxima etapa, né, do projeto, né, do perímetro, que é a escolha dos resistores que vão compor essa topologia. Tá? Aqui eu coloquei como exemplo, né, imaginando que a gente está lá no NUPED, tá? A gente projetou isso aqui e agora eu quero pegar os resistores que tem disponíveis lá no NUPED. Tá? Digamos que os resistores disponíveis são esses aqui, esses valores e também disponíveis nesses múltiplos aqui abaixo, né? 10 na 0 até 10 na 6. Então, o que vocês têm que fazer, né? Vocês vão ter que escolher os valores que mais se aproximem aqui, estipulando um erro máximo. Tá? Se der na tampa, perfeito. Se não der na tampa, aí tem que usar um erro. Tá? Fora que também tem uma questão de tolerância. Tá? Mas, além disso, né, o que eu acho que é mais importante, porque independente do erro, é criar alguns critérios básicos. Tá? Por exemplo, para R3, né? R3, o circuito da R3 é isso aqui, né? Certo? E aqui a escala é de 0,1 amperes. O meu interesse aqui é que esse R3 aqui seja o menor possível. Tá? Porque se ele for um pouquinho maior do que o valor que eu calculei aqui, né? De 1 ohms, vai começar a passar uma corrente IM maior do que a suportada aqui de 10 mili. Tá? Então, na hora de eu escolher aqui, olhando para a configuração, R3 tem que ser menor, igual a 1 ohms. Certo? R1 tá em série
um galvanômetro. Então, ele tem a função de limitar a corrente. Tá? Então, ele não pode ser menor que o valor calculado. Mesma coisa para R2. Então, em ambos os casos, R1 tem que ser maior que 90, e R2 também tem que ser maior que o valor calculado, maior ou igual a 900 ohms. Tá? Como que a gente vai fazer essa combinação? Tá? De preferência, tentar combinar sempre com o menor número de elementos. Por exemplo, 1 ohm, não tem como fazer, né? Mas eu posso pegar 2 de 1,5, tá? Em paralelo, né? Certo? Que aí eu vou ter uma resistência equivalente de 0,75. Tá? A questão é, 0,75 é o suficiente? Tá? Não sei, né? Tenho que analisar o erro. Tá? O erro aqui para 0,75, eu posso pegar aqui. 0,75 menos 1 sobre 1, vezes 100%. Tá? Isso aqui dá um erro de 25%. Tá? Um erro muito alto. Tá? Basicamente, é uma escolha muito ruim. Tá? Tranquilo? Pessoal, alguém tem alguma sugestão de combinação? Pegar 3 de 2,7 ohms em paralelo. 3 de quanto? 3,3? Isso? É 2,7. Sim. Uma outra combinação aqui, a sugestão do Rafael. 2,7, 2,7, 2,7. Isso aqui é 2,7 dividido por 3, né? Isso aqui vai dar 0,9, tá? Bem melhor que a primeira escolha, mas ainda tem um erro de 10%. Certo? Tranquilo? Vamos continuar vendo aqui. Aqui o Igor fez uma sugestão 2,7 em paralelo com 1,5. Isso aqui vai ter que calcular, né? Quanto que dá, Igor? Paralelo desses dois. 0,964. Aqui já está muito bom, tá? Eu acredito que já seria algo interessante usar isso aí, né? Tá? A questão é tudo da precisão do teu equipamento, né? Aqui nesse caso já está levando 3,6%, né? Do valor, né? Claro que isso aqui eu estou analisando apenas o valor da resistência, né? O certo seria eu analisar o valor da corrente, né? Pegar os diferentes valores de corrente, né? E verificar na corrente medida esse erro, que pode ser... Pode não, ele é não linear, né? Enfim, tá, pessoal? Fica como um exercício para casa, né? Encontrar algumas combinações. Essa combinação aqui tá boa para A, encontre combinações para B e C. Tá? Já são 3 horas, pessoal. Deixar esse exemplo 3 aqui também como tema de casa. Tá? Considere o circuito abaixo, seguintes dados. Fonte de tensão 250 volts. Tá? Insere com uma resistência de 100. Insere com um paralelo de duas resistências de 2 ohms. Tá? Letra A, determine as correntes I1 e I2. Resolver o circuito elétrico. Tá? Letra B e letra C, vocês vão
utilizar o amperímetro que vocês modelaram nesses exemplo 2. Tá? E vão determinar qual é o valor de corrente que vai ser lido em R1 e R2. Tá? Não esqueçam, né? O amperímetro sempre deve ser conectado em série. Então, aquele amperímetro que vocês montaram agora há pouco, que é algo assim, né? Certo? Aqui terminal positivo, aqui o terminal negativo. Esse resistor aqui, esse amperímetro, vocês vão ter que encontrar a resistência do amperímetro para a posição A, para a posição B e para a posição C. Certo? Como que eu faço isso? Vamos pegar aqui o exemplo aqui anterior. Tá? Vou apagar isso aqui. E vamos lá. Digamos que eu encontrei uma resistência R3 igual a 1 ohms. Tá? Exatamente igual a 1 ohms. Tá? A resistência do amperímetro, nesse caso, é o paralelo de R3 com RM. Então, é 1 ohms em paralelo com 9. Isso aí vai dar o valor de 0,9 ohms. Tá? Então, para a escala do amperímetro em A, tá? Certo? O modelo que vocês vão utilizar naquele exemplo vai ser esse daqui. O amperímetro ideal em série com uma resistência interna de 0,9 e a corrente máxima que esse amperímetro suporta é 0,1 amperes. Tá? Esse é o modelo do amperímetro na posição A. Certo? Na posição B, o que vocês têm? Em B, vocês vão ter R3, que é 1 ohms, imaginando que vocês encontraram resistores com os valores exatamente iguais aos calculados. Em paralelo com 90 ohms, RM e o galvanômetro. Tá? Terminal positivo, negativo. Tá? O RA vai ser o que? A resistência do perímetro na posição B é quem? É 1 ohms em paralelo com 99 ohms. Tá? Isso aí vai dar o valor de 0,99 ohms. Então, o modelo do perímetro, nesse caso, consta de um perímetro ideal, uma resistência interna de 0,99 ohms e uma corrente máxima de 1 ampere. Tá? Esse é meu modelo para um perímetro na topologia do item B. Tá? E no item C, tá, na topologia C, eu tenho essa configuração. Tá? Resistência do amperímetro na posição C é 1 em paralelo com 999. Isso aí vai dar uma resistência interna do amperímetro de 0,999. Tá? Então, o meu modelo aqui, a topologia C, consta de um perímetro ideal,
resistência interna de 0,999 ohms e corrente máxima de 10 amperes. Tá? Assumindo que os valores encontrados sejam todos eles exatamente iguais aos calculados. Tá? Então, vocês vão pegar aquelas topologias, tá? Vão calcular a resistência interna do amperímetro e vão vir aqui e conectar em série. Tá? E vai ficar algo assim. Tá? Obviamente, vocês vão colocar a escala mais próxima, né, do valor medido. Né? Tá? Se essa corrente RU for 2 amperes, tá? Vocês vão ter que usar a escala de 10 amperes, não vai poder usar nem 0,1 nenhum. Tá? Se for 0,9, não vai poder usar 0,1, mas pode usar 1 ou 10. Tá? E na prática, a gente sempre opta por escolher a fundo de escala mais próximo ao valor dito. Pessoal, alguma dúvida? Tá? O Luiz aqui mandou uma combinação 6.8 em paralelo com 6.8. Mais um resistor de 5.6. Isso aí seria, eu acho que seria para o resistor de 9, né? 90 e 900. Isso, Luiz? É uma boa combinação. E é preciso. Tá? Então, fica 2 temas, então, pessoal. Exatamente, tá? O Luiz comentou. Pelos múltiplos, chega a 90 e 900. Tá? Então, ficam esses 2 exercícios, tá? Encontrar aqui a combinação com os disponíveis, tá? E resolver o exemplo 3. Alguma dúvida? Então, era isso, pessoal. Boa semana a todos. Até mais.